sangue de Jesus você é limpo. E pelo poder da cruz de Jesus, o velho homem, a natureza do pecado que estava em você, que veio de Adão, é morta. Olha aqui para mim. Todo mundo, por favor. Isso é muito importante. Recebe isso no seu coração. Você não tem dupla personalidade. Você não tem dupla identidade. Quando você não tinha Deus, era filho do diabo. É a Bíblia que diz, não sou eu. Quando você recebeu Jesus, nasceu de novo, você é filho de Deus, e toda e qualquer ligação que você tinha de filiação, de natureza, com o diabo foi cortado. Romanos capítulo 6, lá pelo versículo 6, diz assim que o nosso velho eu foi crucificado com Cristo, morreu. Tua velha natureza morreu, e agora você é nova criatura. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe aonde que você se torna nova criatura? No teu espírito. Diga comigo, eu me tornei nova criatura no meu espírito. João 3, versículo 6 diz que quem nasceu da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. Diga assim, eu sou uma pessoa espiritual, porque eu nasci de novo. Antes de você nascer de novo, então quem você era? Não era espiritual. Você era uma pessoa natural. Você tinha a vida da alma. Nesse texto, carne é nascer do corpo, nascer do pai, da mãe, mas é também a alma. Carne também se refere à alma na Bíblia. Então veja só, quando nós nascemos de novo, nós nascemos no Espírito. Agora veja o versículo 26, 41, vamos ler todos juntos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nessa manhã eu quero falar com vocês da transformação que tem que acontecer na sua alma, que nesse texto é a sua carne, ok? A sua alma. A Bíblia está dizendo que o Espírito está pronto. Põe a mão assim no seu coração e diga, eu estou pronto em meu espírito. Porque o teu espírito nasce de novo e ele está completamente pronto. Ele não tem processo de santificação. O novo nascimento é um ato. Mas agora presta atenção. A tua alma é outra coisa. A tua alma é outra coisa. Volta para a tua Bíblia um pouquinho para trás. Capítulo 16 de Mateus. Quero te mostrar o que está acontecendo. Mateus capítulo 16. Jesus está falando com os discípulos, fazendo uma enquete, uma pesquisa de opinião pública. Ele disse, quem o povo diz que eu sou? Eles disseram, Jeremias, Isaías, alguns dos profetas, João Batista. E agora Jesus volta então e diz, e vocês quem dizem que eu sou? E Pedro responde, versículo 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi nem carne, nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. E aí então ele diz, eu também te digo, agora você é Pedro. Ele troca o nome de Simão Barjonas. Simão Barjonas quer dizer Simão, filho de Jonas. Barjonas é filho, filho. Então, Simão, filho de Jonas, agora não é mais esse o teu nome. Agora você é Pedro. E sabe, há várias palavras gregas para pedra na Bíblia. E essa palavra usada aqui é uma pedrinha pequena. Porque Jesus é a grande pedra. E aí Jesus diz, e sobre esta pedra, e essa pedra aqui é uma outra palavra diferente, quando Jesus diz, tu és Pedro, que é uma pequena pedra. Essa pedra é pedra grande, é outra palavra no grego. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te as chaves do reino. Então Pedro recebe as chaves do reino e fica faceiro. E aí Jesus diz para ele, bom, você já disse quem sou eu? Eu sou o Cristo. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ser o Cristo. E como é que eu tenho que fazer para ser o Cristo? Eu vou para Jerusalém, vou sofrer muito, e depois eu vou me entregar, ninguém tira a minha vida. Ele disse em João 10, eu dou espontaneamente a minha vida. Eu vou dar a minha vida em Jerusalém e vou ressuscitar. E o Pedro que tinha falado, ligado com o céu, tu és o Cristo, Filho de Deus, veja o que ele faz agora. Nós estamos aí no 16? 16.
Então veja o que ele faz agora. Capítulo 16, dar-te-ei as chaves desse esse tempo, versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de mim, Senhor, isso de nenhum modo te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: arreda-te, Satanás, porque não estás pensando nas coisas de Deus, mas sim nas coisas que são do homem. Gente, como é que o Pedro pôde falar do Espírito, das coisas de Deus? Revelação, não foi carne nem sangue que te revelou, e agora fala, a boca dele é usada pelo diabo. Sabe por que isso? A alma dele. Agora ele falou pela alma. Gente, nós nascemos de novo no nosso espírito, mas a nossa alma tem que passar por um processo de transformação. Diga comigo, a minha alma precisa passar por um processo de transformação. E sabe, no versículo 24 em diante está escrito qual que é esse processo. Nós não gostamos, mas não existe outra maneira, esse é o processo. 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Por quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Porque aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Jesus estava falando do que mesmo? Da alma. Diga comigo, Jesus está falando da alma. Eu tenho que crucificar a minha alma. Hoje, nessa manhã, nós vamos ver qual é o processo de transformação que precisa acontecer na minha alma. Ok? O meu espírito está pronto, mas a carne, a alma, ela às vezes está furada igual bandeira que foi naquelas guerras de antigamente, que ficava tudo furado de bala. A minha alma às vezes é uma confusão total. Então eu preciso de uma transformação. Agora eu quero que você olhe comigo no boletim. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que talvez você nunca ouviu, e que você vai entender o que eu vou dizer hoje, e que honestamente, muito pastor não tem esse conhecimento. Não estou dizendo que eu sou melhor que todos, mas é como Paulo disse lá em Efésios capítulo 3, quando vocês ouvirem minha palavra, vão poder saber da revelação que me foi dada. Está lá em Efésios 3, Paulo dizendo isso. Então presta atenção aí. A modificação do comportamento é o inimigo número 1 da verdadeira transformação. Amados, nós temos duas maneiras de que as coisas aconteçam com a gente. Primeira maneira, você pode pegar o ser humano e fazer aquilo que fazemos com o nosso cachorrinho. Se chama treinar o comportamento. Esse treinamento do comportamento, ele vem de fora. É como nós fazemos com o nosso cachorrinho. E isso na psicologia se chama behaviorismo, comportamentalismo. Então muitas vezes o que está acontecendo nas igrejas é que as igrejas estão levando, os líderes da igreja estão levando o povo a desenvolver comportamentos, mas que não mudam o caráter. Mas que não muda o caráter, muda o comportamento, mas não muda o caráter. O caráter é velho, sabe, o caráter não é tratado. Muda o comportamento, mas não muda o caráter. E a modificação do comportamento é o inimigo número 1 da verdadeira transformação. Sabe por quê? Porque aí as pessoas ficam pensando que são diferentes. Não, nós somos crentes. A paz do Senhor, irmão. Você é crente? Não, eu não sou crente. Ah, então sinto muito, não posso saudá-lo com a paz do Senhor. Isso se chama comportamentalismo. Comportamentalismo. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre o mal, o bom, vai o sol sobre o justo e o injusto, mas nós aprendemos determinados comportamentos e através dos quais nós pensamos que nós somos cristãos. Mas é só modificação de comportamento. Lá dentro fica como Jesus falou, sepulcro caiado, sabe, pintamos por fora, mas por dentro a morte. Então a mudança do comportamento é o inimigo número 1 da verdadeira transformação. Agora escute isso, a verdadeira transformação é uma reestruturação interna da essência da pessoa.
da verdadeira essência do que somos. É uma transformação fundamental das nossas crenças, daquelas coisas que nós cremos, dos nossos valores. É uma transformação fundamental disso. É uma transformação fundamental do que nós somos. É uma transformação fundamental, porque é a partir disso que Deus quer que a gente faça as coisas. Sabe, essa transformação não pode vir de fora. Eu posso fazer tudo o que eu quiser com você, mas eu não posso, jamais vou poder, não está nas minhas mãos. Deus não deixou para acontecer isso através desse modo, transformar você. Ninguém transforma ninguém. Eu gosto que aqui nos Estados Unidos existe um ditadozinho que diz assim: a gente pode levar o nosso cavalo na beira do rio, mas não pode fazer ele beber água. É um ditado americano. Vocês já ouviram? Nós podemos levar o cavalo na beira do rio, mas não podemos fazer beber água, porque o negócio para beber ou não beber vem de dentro, vem de uma decisão interna. Amados, então a transformação verdadeira é aquela que vem do Espírito, e pelo Espírito você começa a controlar a tua alma. Agora veja bem, quando chega no nível da alma, o Espírito muitas vezes está dizendo, mas às vezes a alma diz não. Olha o que Pedro fez. Acabamos de ler o texto. Pedro, que era Pedro, depois de 3 anos andando com Jesus, ele faz aquilo. E sabe por quê? Por causa da alma dele. E ele disse, olha, o que dará o homem em troca da sua alma? O que nós vamos poder dar em troca da nossa alma? Agora presta atenção aí. A transformação não requer nenhuma influência externa para se manter, porque ela é fundamental em sua natureza. Gente, quando a tua transformação vier de dentro para fora, você não precisa do pastor como cheerleader. Vamos lá, irmãos, vamos lá, canta, irmãos, vamos fazer aqui um projeto, vamos movimentar. Tudo isso é comportamentalismo. Vamos fazer aqui um novo esquema, vamos fazer aqui uma nova coisa. Tudo isso é comportamentalismo. Vamos fazer aqui alguns programas para a igreja. Vamos fazer alguma coisa aqui para motivar a igreja. Amados irmãos, me esquece se você estiver pensando que um dia você vai receber de mim isso. Nunca. Eu não vou enganar você. Eu não vou enganar você. Eu não vou ser cheerleader. A transformação que tem que acontecer na sua vida tem que vir de dentro para fora. E você tem que ser proprietário dessa transformação. O pastor não pode, o irmão não pode, a esposa não pode ser proprietária da transformação do marido, e nem o marido da transformação da esposa. Porque isso é a pessoalidade. Isso é a pessoalidade. E nós temos que mudar a nossa mente do que é a verdadeira transformação. E às vezes, por não entender isso, nós ficamos andando em círculos como o povo no deserto. 10 anos de cristão, mas a mente fica do mesmo jeito. É por isso que Paulo disse pelo Espírito Santo: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Culto racional. O Espírito Santo transformando a sua mente para que pela razão você preste um culto que foi inspirado pelo Espírito Santo, lá dentro do teu espírito. Entenderam? O caráter não tem como se manifestar se não for pela sua alma. E se o Espírito que está dentro de você não transformar a sua alma, não transformar os padrões de pensamento que você tem, se o Espírito que está dentro de você não transformar, sabe o que vai acontecer? Coloca para mim o primeiro slide, por favor. Quero mostrar para vocês a mesma coisa que eu estou dizendo antes de a gente ir para o assunto. Nós não fomos criados para rastejar sobre a terra. Eu estou falando da alma. E tem gente que em termos da sua alma nasceu de novo, mas sabe o que está fazendo? Rastejando como uma lagartona. Você não foi feito para rastejar sobre a terra. Próximo slide, por favor, Jimmy. Foi feito com outro propósito. A Bíblia diz: subirão com asas como de águias, correrão
não se cansarão. Você foi feito para voar. Você foi feito para as alturas. A Bíblia diz que você está sentado junto com Cristo, nas regiões celestiais, nas alturas, sentado com Cristo. Você foi feito com outro propósito. Volta o slide para mim, Jimmy. Mas sabe o que acontece? Às vezes você está rastejando sobre a terra. E sabe por que está rastejando sobre a terra? Você não está cuidando da sua alma. E aí sabe o que acontece? Aquela transformação que tem que vir de dentro de você, do Espírito Santo, que tem que mudar o seu palavreado, que tem que mudar a sua maneira de pensar, que tem que mudar o seu comportamento, lá de dentro para fora, não está acontecendo. Então, continua um cristão com toda a bênção, nascido de novo, mas igual uma lagartona rastejando. Agora, veja bem essa figura aí, olha bem nessa lagartona. Põe o próximo. Como é que volta? Como é que dessa lagartona se transforma, passa para frente, nessa borboleta? Sabe por quê? Essa borboleta que você vê, volta, estava dentro daquela lagartona. Tinha uma natureza dentro lá. Essa lagartona sou eu e você, e estou falando da nossa alma. Nós nascemos de novo, mas na nossa alma somos lagartona. Quando não mudou aqui em cima, quando não mudou o nosso pensamento, o nosso caráter. Então, essa natureza que Deus pôs em mim, está lá dentro. E essa natureza que vai ter que passar por um processo. Ela vai ter que passar por um processo para ser transformada. Põe o próximo slide, por favor. Numa coisa diferente. Fomos criados com outro propósito. Vai outro slide para frente. E essa lagartona tem que passar por um processo de transformação. E vocês conhecem o processo de transformação? Qual é? Vai aí. É isso aí. Um dia essa lagartona tem que parar. Essa lagartona estava lá, ó, crawling, sabe? Andando, rastejando sobre a terra. E ela ia comendo tudo que é tipo de folha, e cortando e fazendo. Era uma lagartona. Mas um belo dia ela tem que parar. Ela tem que se pendurar num pau. E ela tem que começar a tecer um casulo em volta dela. Sabe? Vai para o próximo. Fomos criados com um propósito. Transformação da nossa alma. A transformação da nossa alma. Sem a transformação da nossa alma, continuamos seres rastejantes. Agora vai para o próximo. Aí, como é que nós transformamos? Como é que esse processo da borboleta acontece em mim e em você? Vai outro slide. Assim, Jesus é o casulo. Volta lá no casulo, por favor. Jesus é o casulo. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Nós estamos, e a Bíblia diz assim: a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Você está dentro dele, você está nele, em Cristo. Sabe quando diz lá em Efésios repete essa palavra, em Cristo, nele, no qual, em Cristo, Efésios 1. Se você quer ver isso depois, leia Efésios 1. Você está em Cristo, mas ao mesmo tempo, sabe o que acontece? Esse casulo, veja como quando ela começa a transformar aquela lagartona dentro, acontece um processo de transformação. E sabe como é que ela sai do casulo? Ela começa a mexer com as suas asas, é um negócio terrível. E se você tentar abortar o processo, e eu diria que a gente aborta o processo fazendo uma modificação de comportamento. Nesse caso, para abortar o processo, corta o casulo, abre, sabe o que vai acontecer? Você mata a borboleta. Porque ela só sai voando, porque ela exercitou muito as suas asas dentro do casulo. Agora, volta para a lagarta. Presta atenção na estrutura, na lagarta. Veja que tipo de bicho é esse, veja que estrutura que uma lagarta tem. Já viu lagarta voando? Não, agora vai para a borboleta. Veja que se formou uma outra estrutura. Essa é a estrutura da sua mente que tem que transformar, da sua alma. A sua alma é a sua mente, a sua vontade, a sua razão, as suas emoções. Isso é a sua alma. Agora lá do teu espírito, o Espírito Santo quer trabalhar na transformação da sua alma. Mas sabe, para que a sua alma seja transformada, tem que acontecer um processo dentro do casulo. E sabe, a gente não gosta do casulo. Porque o casulo muitas vezes são as tribulações.
Por isso que o Romanos 5 diz: tendes por alegria o passardes por várias provações. Porque a provação produz, e vai dizendo, às vezes o casulo. Agora tem uma outra coisa. Note aí o que está acontecendo. Sabe qual que é a primeira comida da borboleta? Olha o casulo. Vê como o casulo está meio desaparecendo. É o próprio casulo. Sabe qual é a tua comida? É o próprio Jesus. Jesus é o teu casulo e Ele é a tua própria comida e bebida. Ele é a tua própria comida e bebida. Então presta atenção agora, deixa eu resumir isso para você. Obrigado, Jimmy. Não, pode ir para frente. E o propósito de Deus, vai para frente um pouquinho. Você está no casulo e Jesus é o nosso casulo. Vamos ler todos juntos? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Entendeu? E sabe quando essa vida tem que se manifestar? Ela tem que começar a se manifestar aqui. Mas um dia, quando Jesus voltar, você vai receber o último slide, por favor, se é que nós temos aí. Está vendo aí? Essa figura aí, eu acho que eu peguei lá dos adventistas. Jesus, daí tem o leão e tem o cordeiro. Mas é o que a Bíblia diz, Jesus é o leão e é o cordeiro. Se você olhar bem na figura, você vai ver isso. Então, nós vamos receber um corpo transformado semelhante ao de Jesus da ressurreição. Gente, isso aí é só o seu casulinho. Ele vai ser transformado e você vai receber um corpo igual o de Jesus da ressurreição. Não tem mais dores, não tem pecado, não tem mais nada. Mas enquanto você está no casulo, a coisa dói. Entendeu? Até que seja terminado em você. Então deixa eu resumir. Pode desligar aí, por favor, o slide. Modificação de comportamento é o inimigo número 1 da verdadeira transformação. Porque a verdadeira transformação tem que vir de dentro para fora. O que foi que transformou aquela lagarta na borboleta? Lá dentro tinha uma coisa. Em você tem o Espírito Santo. Você é um ser espiritual. Essa transformação tem que vir de dentro para fora. Nunca vai acontecer de fora para dentro. Você pode até fazer transformação de fora para dentro. Mas sabe o que vai acontecer? Primeira manipulação. Está tudo ok você ensinar o seu cachorrinho. Não está nada ok você fazer transformação de comportamento nas pessoas. Isso se chama manipulação. Manipulação. Porque as pessoas precisam fazer as coisas de acordo com a vontade dela, a decisão dela. Gente, cada vez que nós tentamos manipular, nós anulamos uma coisa que foi tão importante para Deus, que Jesus morreu por ela. Sabe o quê? O livre-arbítrio. Nós tentamos manipular, nós tentamos fazer. Vamos fazer um programa aqui para os irmãos ficarem mais animados. Vamos fazer um programa aqui para mais orar. Aliás, irmãos, deixa eu dizer. Eu estou realmente triste. Nós temos aqui na quarta-feira a reunião de oração. Sabe quantos vêm? Os de sempre. Eu quero desafiar vocês, começando pelos nossos líderes, para vir na reunião de oração. Porque, gente, a reunião de oração é uma das coisas que Deus usa para transformação, que vem de dentro para fora. É uma das coisas. A palavra é outra coisa. As tribulações são outra coisa. Eu quero desafiar vocês para virem na reunião de oração. Se vocês querem uma transformação que vem de dentro para fora. Transformação de fora para dentro, você vai pegando ideias, vai na internet, vai no YouTube. Sabe? Eu descobri que hoje nós temos uma classe diferente de cristãos que nós não tínhamos uns anos atrás. Há uns 10 anos atrás. Sabe que classe de cristão que nós temos hoje? Cristão viciado em sermão. Ouve sermão o dia inteiro, mas a transformação ainda é igual lagartona. Ouve sermão o dia inteiro. O dia inteiro. Está no YouTube? Não, irmão, estava... Aí quando precisa se relacionar, sabe o que acontece? É faísca para todo lado. Porque a natureza é de lagartona. Tem umas lagartonas que se passar a mão, queima. Taturana. Taturana também se transforma em borboleta. E eu conheço umas que tinha lá em Foz do Iguaçu, umas taturanas que queimava, mas quando elas se transformavam em umas borboletas, se transformavam em umas borboletas azul, coisa mais linda que tinha. Mas tocasse nela antes de ser. Assim são os irmãos, já nasceram de novo, mas queima.
e ouve sermão, a nova classe de cristãos, cristãos viciados em sermão. Ouve, mas a transformação não ocorre. Sabe o que os irmãos dizem assim? Não, eu tenho que continuar ouvindo sermão. Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu só estou dizendo que a mudança de paradigmas tem que acontecer. A mudança tem que acontecer. O que eu estou querendo dizer é que você tem que ouvir e se tornar praticante da palavra. A Bíblia diz, não vos enganeis a vós outros mesmos, sendo somente ouvintes e não praticantes. Tiago chega a dizer, o que não pratica é igual quem vai no espelho, sai dali meia hora. Por que você acha que gente tem que ficar se olhando todo o tempo no espelho? Porque daqui a pouquinho esqueceu. Então, a prática da palavra é o que cria as novas estruturas, a prática da oração. É isso que cria as novas estruturas. Amém? Então você acha que você está pronto agora para ir para o sermão? Faz muito tempo que eu não faço um sermão tópico. Hoje vai ser tópico. Pode ver que não tem nem o texto lá em cima. Normalmente embaixo do título tem o texto. Primeiro ponto. Essa transformação é assegurada pela nova, o que diz aí? Natureza. Gente, se não houver novo nascimento, tudo o resto é engano de Satanás. Porque tudo que tem que acontecer depois do novo nascimento tem que sair dessa nova natureza. Mas como é que vai sair do que não tem? Não dá. Como é que vai sair do que não tem? Não dá. Então, a transformação é assegurada pela nova natureza. Se você está em Cristo, você tem nova natureza. Agora essa nova natureza tem que transformar a sua alma. Porque o nosso título é esse, hospedando a glória e construindo o nosso caráter. Sabe, caráter está relacionado com a sua alma. É a expressão. Caráter não pode ser expresso com, por exemplo, palavras, ideias. Caráter é expresso em obras, em estilo de vida. Mas esse comportamento não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Então olha só, primeira coisa, Efésios capítulo 2, versículo 1, o versículo está aí. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabe, é essa vida que está em você que tem que se manifestar. Ela tem que se manifestar. E ela tem que possuir a tua alma. Essa vida tem que vir e tomar conta da sua alma. E ela tem que criar novas estruturas. Tem que criar novas estruturas. Amados, deixa eu dizer para você. Quando nós estávamos aí no velho homem, antes de nascer de novo, esse velho homem, ele tinha velhas estruturas. Veja só, está escrito no livro de Efésios isso, não está aí no nosso texto, mas eu estou acrescentando para você saber disso. Efésios capítulo 2, ok? Veja só, perdi meu Efésios, não, ele está aqui, ó. Efésios capítulo 2, diz assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora quer dizer passado, já não anda mais, andou antigamente. Versículo 2 ainda, segundo o curso desse mundo. Sabe qual que é uma das estruturas do velho homem? É andar segundo o curso do mundo. Aprende o que o mundo faz. Ah, pastor, mas o que tem de mais isso? Tomar só um whiskyzinho, todo mundo toma. Esse é o curso do mundo. É o curso. Anda no curso do mundo. Porque é a velha natureza. Agora olha só o que diz aí mais. Andávamos no curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Tinha um príncipe da potestade do ar e diz assim, não está bom. Você tem que dar uma cheiradinha, você tem que dar uma fumadinha, você tem que ficar um pouco high, você tem que se animar, cara. Esse é o príncipe da potestade do ar falando no seu ouvido. Mas tem um outro que é o Espírito Santo, que não está fora, não fala no seu ouvido, ele fala no seu coração. Ele fala e ele vem e fala para você, ele vai dizer para você, não, assim não pode. Você é nova criatura. E aí sabe o que tem que acontecer? Aí vem a tua ação. É aquilo que Jesus disse em Mateus 16. Você tem que tomar a cruz e dizer não. Pensa que vai se livrar do pecado assim? Na sua alma? A natureza do pecado
Jesus matou. Aí você diz, mas então, pastor, como é que então daí eu cometo pecado? Muito simples, porque você era um cachorrinho de Satanás. Você foi treinado no comportamento. Aí tira a natureza, deixa eu dar um exemplo melhor. Antes de você nascer de novo, você era um urubu. Urubu. Qual é a maior festa para um urubu? Uma bela carniça. Pega um urubu, pinta ele de branco. Chama ele de minha pomba. E solta o urubu em cima de uma carniça. Esses são os religiosos. Agora pega o urubu, muda a natureza dele, põe uma natureza de gente, a tua natureza nele, e solta em cima de uma carniça, sai correndo. Então, esse é o curso do mundo. É essa mudança que tem que acontecer. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, é na natureza. Ok? E diz assim, ó, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Há um espírito atuando, irmãos. Você pensa que quando alguém vai fazer o que não deve, está fazendo, porque ele decidiu. Não, tem um espírito atuando. Ou você se entrega para que o Espírito Santo assuma o controle da sua vida, ou você está se entregando para outro. Não tem escolha, ou você é de um ou de outro. Jesus disse, não, você pode servir 2 senhores ao mesmo tempo. Palavra de Jesus. Não se pode servir 2 senhores ao mesmo tempo. E aí diz, entre os quais todos nós andamos outrora. Paulo está falando do nosso passado. Outrora a gente andou, mas já não anda mais. Porque agora quando a gente cheira uma bela carniça, a gente corre, vomita. É mal. Mas se cheirar e se vier um cheirinho de churrasco de costela, é porque não mudou a natureza. Porque eu nunca vi carniça cheirando costela. Nunca vi. Carne podre cheirando costela assada. Também entre nós andamos outrora, nas inclinações da nossa carne. Gente, há uma inclinação. Sabe, você foi treinado. E agora, nós temos... O Lucas e a Irani viajaram e deixaram o Corky, que é o cachorrinho do Lucas, em casa. Assim, rapidinho, ele aprendeu umas coisinhas que ele não sabia, a gente nem treinou direito. Tem uma bolinha, a gente jogava a bolinha, ele ia pegar a bolinha. Aí, ele acrescentou um comportamento por conta dele. Ele vinha com a bolinha, ele soltava a bolinha, eu ia pegar a bolinha, ele pegava a bolinha e saía correndo. Aí vinha chacoalhando a bolinha, soltava. Eu falei, mas quem ensinou você, cara? Sabe? A nossa alma, além dos comportamentos que o espírito do mundo que atua fazia funcionar, aprendia por conta algumas coisas. Ia acrescentando por conta. E é aí que eu às vezes fico pensando no diabo, né? Pobre do diabo. Porque às vezes a pessoa faz uma bela bobagem, já nasceu de novo, é crente, podia ter dito não, porque quem não nasceu de novo não tem condição de dizer não, é escravo. Mas ela podia ter dito não, e sabe o que ela faz? Ela diz sim, e daí sabe o que acontece? Daí ela diz depois, isso foi o diabo. Aí o diabo olha para Deus e falou, mas Senhor, que negócio é esse? Eu não fiz nada. Foi decisão dele. Entenderam? Culpa o diabo de tudo. Isso só pode ser o diabo. Muitas vezes é. Digamos na maioria das vezes. Mas muitas vezes não tem nada a ver com isso. Aproveita da porta aberta. A nossa carne, fazendo a vontade da carne, os dos pensamentos. E éramos por natureza, quando estava nesse modelo aí, era por natureza filho da ira. Agora sabe quem é? Filho de Deus. Não é mais filho da ira, é filho de Deus. Você não é mais filho da ira. Sabe o que quer dizer filho da ira? Do diabo. Agora você não é mais filho do diabo, você é filho de Deus. Mas tem que acontecer uma metamorfose na sua alma. Não estou falando do seu espírito. Nós começamos lendo Mateus 26, 14, não sei. Mateus 26, alguma coisa. O primeiro versículo que eu li. Mateus 26, 41. Que Jesus disse, gente, palavra da boca de Jesus, não da boca do Pedro, de Jesus. O espírito na verdade está pronto, mas a sua alma ou a sua carne é fraca. Vigiai e orai. Pastor, eu não pude resistir à sua tentação. Você vigiou e orou?
segundo Jesus, os discípulos não conseguiram. Sabe por quê? Porque não vigiaram e oraram. Jesus conseguiu, sabe por quê? Porque ele crucificou a alma. Ele diz: a minha alma está triste, profundamente triste até a morte. Sabe o que isso quer dizer? Ele entrou sabia que Jesus entrou numa depressão terrível, de morte? Gente, é exatamente isso que esse texto está dizendo. Não, gente, peraí, Jesus nunca teve depressão. Teve sim, quando o meu pecado e o seu pecado estavam para ser posto em cima dele. Ele nunca teve pecado. Ele entrou numa depressão e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Se isso não é depressão, não sei o que é. Profundamente triste até a morte. E daí ele disse para o pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. E o pai disse: olha, se eu afastar esse cálice de você, o Adrian lá nunca vai poder ser quem ele deve ser, porque você tem que morrer pelo Adrian para que ele nasça de novo. Aí Jesus disse: então tudo bem. E aí sabe como é que Jesus não saiu correndo? Porque ele vigiou e orou. Ele vigiou e orou. Irmãos, eu estou querendo enfatizar uma coisa paralela com o texto que eu estou pregando, que é o jejum e a oração. Se nós não nos tornarmos pessoas de oração, não vai ser construído o caráter de Jesus em nós. Não tem como. Porque senão a gente vai fazer igual os discípulos de Jesus. Enquanto Jesus jejuava e orava, vigiava e orava, sabe o que eles faziam? Dormiam. E daí, quando chegou a hora do vamos ver, o Pedro disse: não conheço o homem. 3 vezes. Daí nega Jesus e não sabe por quê. Faltou vigiar e orar. Duro esse discurso, mas bíblico, de Deus para você. Transformacional. Transformação que fica para sempre, que não depende de condições. Veja o que nós dizemos na nossa introdução. Ela não depende, é uma transformação fundamental de nossas crenças, de nossos valores. É a transformação do porquê fazemos as coisas. Transformação que não requer nenhuma influência externa para se manter, porque é fundamental em sua natureza. Isto é permanente. Não é modificação de comportamento. Não é modificação de comportamento, é transformação que é permanente. O Pedro nos diz: somos coparticipantes da natureza divina, segundo Pedro 1,14. Veja o que está escrito aí. Sabendo isto, segundo Pedro, não é esse Pedro, é o primeiro Pedro, então, desculpe. 1,4, desculpe. Segundo Pedro 1,4. Desculpa, eu falei 14, né? My mistake. Vamos lá, 1,4. Vai, irmãos? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Pelas quais ele está falando de Jesus. Espera aí, está falando de Jesus. Jesus. Então diga: pelas quais Jesus. Pelas quais Jesus nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Você não tem mais nada a ver com a natureza do filho de ira. Você é participante da natureza divina. Agora, a sua alma precisa ser construído, estruturas diferentes na sua alma. Ok? E sabe o que é que o Espírito Santo produz? Que tem que sair na sua alma, que tem que governar a sua alma? É o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Ok? Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor. Gente, quando o Espírito Santo produzir no teu espírito amor, e ele subir e entrar na sua alma, e fizer parte da estrutura da sua alma, de tal forma que você vai fazer, é ditado pelo amor. É bem diferente do que quando a gente vai fazer alguma coisa, faz ditado pela ira. É bem diferente do que quando a gente vai fazer alguma coisa, faz ditado pelo rancor. Faz ditado, sabe por quê? Porque quer vingança. É bem diferente. Quando você vai fazer aquilo, você faz ditado pelo amor. O amor é uma das estruturas que tem que tomar conta da sua alma.
E se você quiser ler sobre o amor, Jesus, 1 Coríntios 13, eu quero ler para vocês, já que eu estou dando uma palhinha em algumas coisas aí. 1 Coríntios 13, o amor, versículo 4 em diante. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor é uma estrutura que tem que ser criada na nossa alma. A nossa alma, quando for agir, ela tem que agir baseado nessa estrutura, não na ira, não no rancor. Amor, alegria, paz, sabe? Alegria. Você chega assim no cristão, a Bíblia diz alegria é a nossa força. Aí você chega no cristão assim e diz: como vai? Estamos lutando, dia em dia a gente mata um leão. E a alegria do Senhor é a nossa força. Você mata um leão, mas mata com alegria. Porque se desaparecer a alegria, você vai se afundar, meu irmão, minha irmã. Se desaparecer a alegria, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai se tornar um peso. Ai, cada dia eu tô aqui sofrendo por Jesus. Gente, você tem que sofrer por Jesus. Jesus já sofreu por você. Nem por você mesmo. Você tem que obedecer. Esse que é o negócio. Paz. Sabe? A primeira característica da falta de paz, sabe qual que é? É que você fica instável. Aí alguma coisa está faltando, aí você pensa que não está bom por causa do fulano, do outro, da outro, não está bom por causa da sua igreja. É por isso que tem gente trocando de igreja toda hora. E não tem parada esse negócio. Porque a paz é um negócio interior, é daqui de dentro. A paz tem que gerar uma estrutura mental. A paz tem que dominar a mente. Deus guardará em perfeita paz a mente daquele que está firme nele. Em perfeita paz. Que coisa tremenda. Aleluia, amados. A longanimidade. Longanimidade quer dizer, um ânimo longo. Eu tenho que confessar isso, porque essa é a minha luta como pastor. Rapaz, tem que ter um ânimo de 2 milhas para ser pastor. Porque você bate na mesma coisa, vai na mesma coisa, insiste de novo, volta na tua testa. Eu, pastor. Tem que ter um ânimo. Agora você imagine para você se relacionar com a sua família. Longanimidade. E oração, e muita oração. Longanimidade. Benignidade, bondade. Há uma diferença entre benignidade e bondade. Sabe o que é benignidade? É o camarada que faz o bem, que procura fazer o bem. A bondade é uma coisa que você é em si mesmo. Você é sujeito bom, não faz mal para ninguém. A benignidade é o que inventa o bem, que cria o bem. O que eu posso fazer hoje para a Karina e o Anderson? Sabe, uma grande coisa. Vou chamar eles aqui para as crianças orarem. Foi isso que eu fiz. Entendeu? E isso é uma expressão da benignidade. Você pode criar o bem. Senhor, quem hoje eu vou abençoar? Criar a benignidade. Nós podemos criar. Nós somos criadores da benignidade. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse vai longe. E a Bíblia diz: contra essas coisas não há lei. Então, gente, a transformação é assegurada pela nova natureza. Pastor, eu sou um estupim curto. Está errado alguma coisa com você. Porque dentro de você tem um negócio chamado mansidão. Como é que você é estupim curto? Que papo é esse? Não, pastor, é porque o senhor não sabe.
mas eu não consigo me controlar. Ué, dentro de você tem um negócio chamado domínio próprio. O que está acontecendo? Está lá dentro. Está lá dentro. É isso que vai fazer você deixar de ser lagartona, rastejando sobre as terras, para voar nas alturas. Entenderam? Oh, vamos para frente aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que todas as coisas se fizeram novas. As velhas passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Gente, você é nova criatura. O nosso assunto é a transformação é assegurada pela nova natureza. Ela vem de dentro para fora. Não precisa cheerleader. Não precisa o pastor. Não, acho que eu não vou na igreja hoje, porque o pastor faz 30 dias que não me liga. Pobre do pastor, está com a cabeça assim, ele está passando assim, às vezes o mundo, e isso estou descrevendo eu, está a 1000 a cabeça, e está passando assim, e aqui está o irmãozinho, está passando do lado assim, e nem viu, porque está no outro mundo. Não vou na igreja domingo, porque o pastor passou do meu lado, nem olhou. Excuse me, o negócio é daqui de dentro, que a coisa sai. Hoje eu estava falando com alguém um negócio muito interessante. Por exemplo, a gente estava falando da nossa liderança estar firme para orar pelas pessoas, para abençoar as pessoas, sabe? E aí veio uma pergunta: mas e que tal se não está? Eu falei: e que tal se o pastor não está bom para pregar domingo? Pode acontecer? Não interessa, tem que estar bom. Sabe, o cristão tem que estar bom, não interessa, é parte da sua natureza, tá bom. Não, pastor, mas sabe como é que é? A gente está no mundo, mas não é lagarta. Dentro de você tem uma outra coisa, tem uma outra vida, a vida de Jesus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os que são guiados. Uma característica, a Bíblia diz, sabe, irmãos, não podemos julgar ninguém, porque com o juízo que a gente tiver julgado, a gente vai ser julgado, está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia tem outra dicasinha. A Bíblia diz assim: pelos frutos o conhecereis. Olha na árvore, se enxerga uma maçã e se diz: que pissigueiro lindo. Já viu o pissigueiro da maçã? Você vê lá a parreira, que na verdade é um cipó, né? A parreira é um cipó, cheio de fruto, cheio de caixinha de uva, e você diz assim: uau, essas peras devem estar lindas. Já viu parreira da pera? Cada um dá de acordo com o seu fruto, pelo fruto os conhecereis. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Sabe, amados, demorou um tempo, eu confesso, mas eu estou num tempo que às vezes eu tenho que tomar alguma decisão, e eu não tomo logo, precipitadamente. Não tomo logo. Nem digo precipitadamente. Já comecei a melhorar. Pergunta para Nice. Pobre dela. Eu digo pergunta para ela porque ela é a primeira que sofre o impacto. Quando a coisa vai bom e quando a coisa vai ruim. Mas sabe, você deixa lá, você ora. Vamos ouvir mais Deus. Porque às vezes você já até sabe o que deve fazer. Às vezes você já está até sabendo o que tem que fazer, mas tem o como. Porque você pode fazer a coisa certa do jeito errado. E aí você já sabe o que fazer, você já sabe como fazer, mas tem o tempo. Se você fizer a coisa certa, do jeito certo, fora do tempo, explodiu tudo. Anulou as duas outras coisas certas. Então, amados, a transformação é assegurada pela nova natureza. 2. O processo de transformação é feito pelo Espírito Santo e fé. Irmãos, não pense, e esse é um outro problema do cristão hoje, que fica pensando que Deus vai mudar a alma dele sem ele fazer alguma coisa. Irmãos, é a ação do Espírito Santo mais a sua fé que produz a transformação de novas estruturas na sua alma, que transforma a sua alma. A fé, se não tiver fé, a fé sem obras é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus.
Não tem como. Então olha só, veja o versículo 16 de Gálatas. Andai no Espírito. Versículo 16 de Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito. Qual que é esse verbo? Qual o tempo desse verbo aí? Imperativo. Andai. Só tem uma coisa que se pode fazer. Ou anda, ou não anda. Ou obedece, não tem meio termo. Nesse tempo de verbo, não tem meio termo. Andai é uma ordem, é um imperativo. Agora, a gente às vezes lê esse versículo assim. Ai, o Senhor vai me abençoar para me andar no Espírito. Gente, o Espírito já te abençoou. O Espírito já está lá, o Espírito está falando com você. Agora é questão de obediência. E diga uma coisa, Ele não vai obedecer por você. Tem coisas que se Deus não fizer por você, esquece, nunca vai poder ser feito. Mas tem coisas que você não fizer, Deus não vai fazer. E é por isso que tem cristão com 20 anos de cristão do mesmo tamanho. Não cresceu, é criança. Como disse Paulo para os coríntios, leite vos dei de beber. Quando tinha idade para comer comida sólida, não puderam. Sabe por quê? Porque não construíram o caráter. E se você ler a carta de Coríntios, tinha irmãozinho lá, que sabe, tinha uma madrasta, e o filhote estava dormindo com a madrasta. Aí o Paulo escreve dizendo, vocês tinham que lançar fora esse tipo. O que vocês estão fazendo? Eu me uno com vocês no Espírito para lançar fora, para ver se pelo menos a gente salva o cara. Põe ele na mão do diabo para salvar o Espírito. Está escrito lá. Palavra de Deus. Palavra do Espírito Santo. Então, é um processo de transformação feito pela fé. Eu tenho que andar. Eu tenho que fazer essa decisão. Ninguém vai fazer por mim. Andai. Mas se sois guiados. Gente, quando você é guiado, quem toma a decisão? Para onde vai, para onde não vai? De quem é a decisão? Tua? Não, é a obediência. Sem obediência você não pode ser guiado. Gente, olha, o Espírito Santo, se é que podia haver assim, tem suado muitas vezes com a gente para tentar guiar. Mas sabe? Não, só pode guiar, sabe? A Bíblia diz, Jesus ensinando, está lá em Mateus capítulo 11. Ele diz assim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? É canga de boi. Nunca você vai ver, e nunca existiu na história, um boi só com canga. Não existe. Canga é para 2 bois. E sabe como é que funciona a coisa? Eu sei porque eu venho lá do interior. Você põe a canga num boi mais experiente com um boi novo. Sabe quem que é o mais experiente? Jesus. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo está no pescoço dele. Ele diz, agora põe essa outra parte no seu pescoço. E vamos andar. Andai, diz a palavra. Andai. Guiado. Agora veja você. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim e vivo pela fé no Filho de Deus. Quando se manifesta quem é que toma a decisão? Olha, uma coisinha, existe até um livro com esse título, Em Seus Passos que Faria Jesus. Se você fizer a pergunta mais simples do mundo, um livro, se quiser ler, compra o livro, o nome quiser ler em português, Em Seus Passos que Faria Jesus. Sabe, essa pessoa, tudo que ia fazer no livro, ele diz que tem que perguntar, o que Jesus faria se estivesse aqui agora? Essa perguntazinha tão simples mudaria a sua vida, se você fizer. Porque se você não fizer, de quem é a decisão? Quem é que está vivendo? A nossa alma, se for deixado para ela viver por ela mesma, ela é muito má. Muito. Você tem que dominar. Você tem que crucificar. Porque ela foi ensinada por muito tempo. Uma natureza terrível. Agora trocou, tem que fazer o contrário. Então o processo de transformação é pela fé. Somos transformados na sua própria imagem pelo Senhor ou Espírito. Sabe essa transformação lá de dentro? Na imagem de quem? Jesus.
Se alguém não viu esse filme, O Quarto Mago, pega para ver. Em inglês é The Fourth Wise Man. Em inglês, O Quarto Mago. Eram 4 magos, aqueles 3 que foram encontrar Jesus. Só 3 chegou. Sabe por quê? Porque o quarto foi andando e procurando Jesus e procura dali. E aí um necessitado tinha uma necessidade e ele dava e dava e dava. E aí o dia que ele encontrou Jesus, ele não tinha mais nada para dar porque deu tudo. Aí ele chora aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu não tinha nada para dar. E daí Jesus diz aquele famoso versículo que tinha lá: o que você fez para esses, você estava fazendo para mim. Tremendo, tremendo. Sabe, é isso aí. Somos transformados na sua própria imagem. Agora a última coisa. Daí nós vamos para a nossa Santa Ceia. A transformação acontece num processo. Diga comigo, o novo nascimento é um ato. A vida de Deus é gerada em você. E ou tem vida ou não tem vida. Não é um processo. Mas a transformação do seu caráter, a construção do seu caráter é um processo. Leia comigo aí. Um processo que requer decisão. Veja o versículo de 1 João, capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. É um processo que requer decisão. Ele diz assim, vamos ler lá todos juntos? Qual que é a primeira decisão? E todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Agora olha essa oração. Ah, Senhor, me purifique. Jesus disse, esse é seu serviço, mandei você fazer, vou fazer não. O que está escrito aí? E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se. Se você precisar de perdão, peça, você é perdoado. Peça o que você quiser, mas sabe quem tem que fazer isso? Você. É um processo, requer decisão. Decisão, não vai acontecer fora da tua vontade. Segunda coisa, é um processo que requer disciplina. Sabe como é que é a vida dos cristãos hoje? Assim, uma montanha russa. Pum, pum, pum. E às vezes é daquelas bem radical, está voando de cabeça para baixo. Não pode ser assim. É disciplina, requer disciplina. Quando eu era um cristão bem novo, eu li um livro chamado A Celebração da Disciplina. Aí eu falei, ai Jesus, ai Senhor, será que eu vou dar conta? E Deus falou comigo, vai sim. Então, um processo que requer disciplina, crucifica a carne. Já lemos o Mateus, ok? É um processo que requer intimidade com Jesus. Veja o versículo 14, versículo 19, o capítulo 14, 19 de João. Vamos lá? João 14, 19, por favor, João 14, 19. Vamos ler todos juntos. João 14, 19. Vamos lá? Ainda um pouco. Veja só. Intimidade. Está no 14, 19? Ok. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Se você está vivo, você vê Jesus, mas o mundo não pode ver. A Bíblia diz, não vê, não crê. Ok? Vamos para frente. Requer intimidade com Jesus, depois é um processo que requer abandono e controle. Ai, ai, ai. Abandono e controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Salmo 37:5. Diga comigo, entrega, vamos ler aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Alguém quer avisar as crianças, por favor? Para virem? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha aí no boletim de vocês, os tópicos grandes. A introdução. Não podemos mascarar o que Deus tem para fazer na gente. Temos que ser genuínos. A transformação não pode ser só mudança de comportamento. Cuidado, principalmente com a educação das tuas crianças. Não pode mudar o comportamento delas. Tem que ser de dentro para fora. Tem que levar elas a receber Jesus. Entenderam isso?
Outra coisa, a transformação é segurada pela nova natureza. Irmãos, vai ser transformado quando tiver nova natureza. Segunda coisa, o processo de transformação é feito pela fé e pelo Espírito Santo. Terceira coisa, acontece num processo. Agora veja a conclusão. Vamos lá para a conclusão? Transformação espiritual se constitui numa mudança de valores que uma pessoa usa como base para a definição de si mesmo. Quem é você? Você é o que teus valores são. Olha aqui para mim, irmãos. Quem é você? Você é o que teus valores são. Isso você é. Então, a transformação espiritual se constitui na mudança de valores que uma pessoa usa como base para a definição de si mesmo, para a interpretação da vida, dos propósitos mais importantes e das suas preocupações fundamentais. O que te preocupa? Fundamentalmente, essa é a transformação que está na sua vida. Se você se preocupa só com as coisas exteriores, eu digo para você, pobre, porque essa transformação é passageira. Ela é de fora para dentro. Tudo que é de fora para dentro não resiste. Amém?